Fala galera, professora Dani, e eu espero que todo mundo esteja bem aí do outro lado. Estamos começando hoje um novo projeto, um podcast com professores. E esse espaço é nosso, é de interação, é de bate-papo, é conversar sobre os desafios da educação. E para começarmos, dois convidados mais que especiais aqui da Escola do Pensar, professor Lucas, professor de Humanas, professora Larissa, professora de Exatas. Galera, apresentem-se. Gente, eu sou a professora Larissa, dou aula de matemática, física, e é isso, né? Lucas? Eu sou o professor Lucas, dou aula de geografia aqui, né? Área de humanas aí, e vamos lá, vamos bater um papo aí. Um bate-papo gostoso, porque professor é isso, né? Professor é o cara que se renova, se reinventa todo dia. E pra gente começar o nosso bate-papo, deixa eu perguntar pra vocês. Quais são os desafios que vocês veem hoje, no ano de 2021, que vocês vivenciaram ao longo do ano de 2021 em sala de aula? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram? Olha, Dani, eu acho que o aluno retornar de um momento em que o mundo parou e voltar às vivências com seus colegas e entender o momento, entender o seu espaço, também como que ele se relaciona com o conteúdo também, entender as obrigações, as responsabilidades. Eu acho que foi um momento totalmente de adaptação dos alunos. Eu percebi que eles eles tiveram que ter um processo de entender que a escola voltou, ainda mais quando agora, depois das férias, que estava um percentual maior dentro da sala. Então eu percebi esse processo de adaptação mesmo dos alunos. Certo. Lari, fala pra gente sobre esse adaptar-se 2020 e 2021. Quais foram as diferenças que você consegue perceber em sala? Certo, eu consigo ver muita diferença, porque em 2020 eu comecei sendo professora, né, foi minha primeira experiência, e eu vi que o meu desafio foi a questão do vínculo com o aluno, porque eu não conhecia, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Eu já chego numa situação em que eu só tenho um online, então eu percebo que o desafio foi entender como que era o meu aluno, quem era o meu aluno, porque eu tinha só a vivência no online, e percebi que no online o aluno ele tem uma postura totalmente diferente do presencial. Então eu não tinha um tato do meu aluno, e isso foi um grande desafio, ainda mais em exatas, né? Que a gente consegue perceber o desenvolvimento do aluno indo de carteira em carteira, pelas perguntas que os alunos fazem, mas no online eles se mostraram muito tímidos, ainda entrando nesse cenário. Então acho que foi um grande desafio. Passando agora para o híbrido, eu já começo essa adaptação do aluno, entender que estava na escola novamente. E agora tive a oportunidade de conhecê-lo. Então eu consegui desenvolver e sentir o meu aluno. Agora eu conheci ele. Lucas, e para você? O Lucas, ele é professor há pouco tempo, mas ele dá um show, viu, gente? É um excelente professor. Conta pra gente, Lucas, qual que é a tua experiência esse ano? Era aquilo que você imaginava? Então, esse é o ponto, né? O que eu imaginava. Então, pensando ali em tudo que eu vivi como aluno, né? Óbvio, todos nós. E eu imaginava esse tete a tete, esse próximo do aluno. E aí, pegar nesse momento de pandemia. Graças a Deus, eu já entrei no híbrido, então tinha alguns alunos ali, pelo menos, mas ainda ficar preso ao computador, ficar preso a um formato limitado, engessado, é difícil, é desafiador. É desafiador para mim, que não tinha um costume, quanto mais para você, Dani, para Larissa nem tanto, né? Mas para Dani, os professores que, poxa, mudou ali 360 eu acho que o que me define, né? É reinventar-se. Eu me reinventei. Lucas, conta pra mim qual foi a sua motivação para ser professor. Minha motivação, eu acho que partiu de alguns elogios. O pessoal fala, você tem didática e tal, você ensina bem na igreja, né? Não, você fala bem, alguns estudos bíblicos e tal. Então eu tinha um sonho na época de fazer teologia e tudo mais. Então chegou um ponto da minha vida que eu mesclei isso, tipo, o fato de ter a didática, que os outros diziam que eu tinha, e o fato de querer ensinar algo religioso, histórico. Então eu comecei a entrar nessa área de humanas, comecei a pesquisar mais, é onde eu decidi começar a estudar história. Legal. Então minha motivação veio disso, na verdade veio das outras pessoas dizendo isso. Então foram 2 tipos de elogios que eu recebia. Uma, você tem didática. Outra, eu consigo entender essas coisas bíblicas, né? Legal. A partir do seu ponto, que é um sonho também que eu tenho futuramente. Então você acha que referência para você é Cristo?
Minha referência base acabou sendo Deus, o fato de querer transmitir isso. Ah, conhecimento, legal. Lari, pra você? Que doido. Eu tenho uma história parecida. Quando eu era aluna, eu era nerd da escola. E aí, sempre quando eu ia estudar, os meus alunos faziam os meus colegas faziam uma roda. E aí, eu ficava ali estudando e eles ficavam falando pra eu explicar. E aí, alguns colegas falaram pra mim, Lari, você explica muito bem. Quando você explica, eu entendo. Eu explicava matemática, eu ajudava eles e tudo mais. Então, veio também como o Lucas aí de uma parte externa também. E também por ver a minha família é muito dentro da área da educação. Meu pai é um professor de matemática e ele é a minha inspiração também. E é isso, sim. Modelo? O meu modelo é o meu mestre. Eu acho que é Cristo também, porque eu entendo Cristo como o meu maior professor. Referência. Minha maior referência, minha maior inspiração, aquele que me dá suporte para continuar. Voltando para a ideia de referência. Então, vocês falaram que receberam influência de outras pessoas e, óbvio, de Cristo. Mas vamos falar sobre... Vocês imaginam que vocês sejam hoje referência para alguém? Já aconteceu isso com você? Em sala de aula? De alguém dizer... Poxa, eu não gostava de tal matéria, e aí hoje, tendo aula com você, eu entendo. Aconteceu alguma situação assim? Alguma experiência que você pode compartilhar? Poucas, assim, mas já nesse ano, mas já teve alunos do 6º, 7º falando pra mim, professor, eu não gostava de geografia, agora eu gosto, agora eu curti, agora eu consegui entender. Eu acho que essa é a graça da nossa profissão, né? É essa didática, não que um tem, o outro não tem, mas a maneira. Então, eu explicar uma coisa pra você e você não entender, mas a Dani explicar a mesma coisa, mas você entendeu. E qual é a sensação? É maravilhoso, né? Porque você tá tão um trabalho de grãozinho ali, parece que não tá indo. Uhum. Mas, de repente, alguém fala isso e você fala assim, caraca, tá fazendo muito efeito. Tô no caminho certo, né? Tô no caminho certo. Isso é muito louco. Eu tive essa experiência algumas vezes, mas acho que uma das que mais me marcou foi agora, no ano de 2021. Eu recebi uma carta de uma aluna no Dia dos Professores e ela disse que ela se tornará uma professora porque se espelha em mim. Nossa. E ela quer atingir, ela quer ser como eu. Isso foi muito impactante pra mim. Isso deixa a gente num centro de responsabilidade, né? Porque, nossa, eu sou uma referência. Você é muito forte. Você é um formador de opinião muito, muito forte. A Dani é de humanas, ela vai entender, não tem como, né? Dando aula de geografia, de história, chega momentos que os alunos começam a perguntar. A Dani já deve ter vivido isso aí. Professor, e aí? Você é de esquerda, você é de direita? Professor, mas você acha que isso estava certo na história? Você acha que estava errado? Você acha que esse fulano... E eu falo, calma. Como não imprimir, né? Exato, exatamente. Essa marca pessoal. Então, teoricamente, eu falo, olha, eu não vou me posicionar, principalmente política, você não vai se posicionar para tentar não influenciar tanto. Mas ele vai te observar esse tempo todo. Você tá inspirando ele cada gesto que você faz, cada coisa. E é muito isso, né? O aluno, ele observa o seu discurso com a sua atitude, né? Então, ele faz muito essa comparação. Então, o que você diz... A gente tem muita oportunidade aqui de fazer uma meditação, de começar um devocional na primeira aula. E o aluno, ele está observando. Ele está observando se aquilo que você fala sobre a sua fé é realmente aquilo que você vive. E isso é mais responsabilidade ainda, né? Legal que vocês falaram sobre... A Lari puxou para falar sobre... aquilo que se fala e a prática, né? Eu gosto de uma frase que diz que é preciso diminuir a distância entre o que se faz e o que se fala. E aí sim vai ser verdade. E falando sobre o que se faz, conta aí pra mim, Lucas, um hobby que você tem. Uma coisa que você gosta de fazer fora do espaço da escola. A gente estava comentando agora, né? O professor Larissa estava falando que queria aprender a surfar. Eu também quero, mas daí é querer, né? Ainda não se tornou. Agora eu comecei a andar de long, né? Eu acho legal, assim, alguns esportes radicais, eu curto, assim, um pouco de adrenalina. Paz, né? Não, adrenalina, mas ao mesmo tempo algo que te traz paz, te desliga totalmente, né? Então, acho que qualquer coisa envolvida a isso. Quando mais jovem, fazia muitas trilhas, acampava muito, amava. Quando mais jovem, ele não tem nem 30 anos, galera. Quando mais jovem, uns 7 anos atrás. Tipo assim, ele acabou de chegar na casa dos 20. Nossa, obrigado. Então, acho que mais ou menos qualquer coisa assim que me deixe em paz, mas eu não gosto de coisa assim muito tumultuada, tem que ser coisa mais tranquila, mais de paz, a natureza. Então, surf, praia, trilha, acampamento, mato, então legal. Natureza. Acho que a natureza me conecta, legal. Legal. E você, prof? Ai, hobby, eu gosto de desenhar.
Então, quando eu tenho momentos assim, eu gosto de pegar o tablet, desenhar. Eu também gosto de esportes radicais. Eu fiz já uma aula de surf, teve uma vez que eu me aventurei. Foi muito legal. Se eu puder voltar, eu quero voltar. E eu comecei a academia também, tem sido um hobby. Legal. Treinar. Esse ponto aí, legal que você puxou esse ponto da academia aí. Você acha que é um hobby? Vocês acham que é um hobby a academia? Ou vocês acham que é obrigação? Não, eu digo academia entre aspas, tá? Exercício. O exercício físico. Principalmente pra gente que fica o tempo todo trabalhando com a mente. Com a mente. Sim. O que vocês acham aí? Acha que conecta? Eu acho que se o dono da academia precisar de mim pra sobreviver, Ele vai morrer de fome. ele tá perdido. Tá porque eu sou uma perdido. negação pra exercícios físicos. Eu tenho alergia a eles. Ah, meu Deus. Cara, eu não sei Isso você. é uma crença limitante, Dani. Não Preciso pense desconstruir. assim, Eu desconstrua. preciso desconstruir. Preciso. Eu não sei vocês, mas quanto mais estressado eu tiver psicologicamente, o exercício físico é fundamental pra mim. Pra Sim, me ajudar. eu percebi isso, Lucas, Muito. sabe? Lidando com a ansiedade. Então, eu percebia que em semanas que eu tava ansiosa, até falei com a Dani, em semanas que eu tava muito ansiosa, fazer exercício físico era como se estivesse me dando um controle. Eu consigo ter controle sobre esse meu treino, então isso me acalmava. É muito doido. Muito positivo Muito pra você. positivo. Muito positivo. Bom, muito bom. E aí, voltando para educação, eu sei que nós estamos vivendo um momento no Brasil em que o professor precisa se reinventar. E falando sobre quesitos financeiros, a gente sabe que a remuneração do professor, depois da década de 90, ali início da década de 90, a gente sofre uma grande desvalorização. Né? Não só no sentido social, mas no sentido econômico também. Então, o professor no Brasil, ele é mal remunerado, tem esse estigma. Vai se tornar professor, então vai morrer de fome. Vai se tornar professor, não vai ter grana. Vocês são muito novos, né? Entraram agora. O que motivou vocês para vir para o mundo da educação, sabendo que encontrariam esse cenário da questão da estrutura? Nós estamos numa escola excelente, Escola do Pensar, pode procurar nas redes sociais que você nos encontrará. Nós estamos num lugar que nos dá todo o aparato. Todo o suporte, com todo o né, Dani? recurso tecnológico, todo o suporte. Aqui os alunos, eles criam, eles aprendem, eles desenvolvem, mas nós sabemos que não é a realidade de todas as escolas. Não é a realidade de todas as escolas do Brasil. Então, vocês que são muito novos, o que te trouxe para a educação, sabendo que enfrentaria esse desafio da estrutura, do aluno, da remuneração, porque a gente está num sistema que precisa de grana. Então, o que trouxe vocês para cá? Acho que esse é o ponto. Até falando de dinheiro, muitos me falavam assim, você vai ser professor, então vai dar aula no estado, na prefeitura, que ganha mais do que na escola particular. Mas aí já vinha o meu ponto de equilíbrio, tipo assim, eu quero ter essa experiência, que eu não tenho ainda, mas até porque fui aluno da escola do estado. Mas quem te falou errado. O professor da escola do estado ganha menos que o professor da escola particular. Estado, prefeitura e particular. De baixo pra cima, né? De baixo pra... Eu acho que a particular Mas esse é o ponto. Tipo, eu quero ter essas experiências, só que o fato de ter a estrutura, né, do particular para você conseguir passar essa mensagem com mais apoio, como a Dani acabou de falar, já me brilha mais os olhos. Então, acho que parte do ponto de não pensar só no dinheiro. É coisa que eu falo para meus alunos, conversando com eles sobre profissão, terceiro ano e tudo mais. Falo, gente, não brilha só na carreira financeira, do salário, mas o que você gosta de fazer, o que Lucas, você ama você acredita fazer. que ser professor é missão? Acredito que tem que ter uma vocação. Eu conheço pessoas que são inteligentes, assim, espetaculares, mas eles não têm o dom da didática, eles não conseguem transmitir passar aquilo, esse né? conhecimento tremendo que eles têm. Então eu acho que tem essa questão da vocação. E eu acho que tem essa questão de você aceitar isso também, né? Porque se você, olha, eu quero ganhar muito dinheiro... Não vem pra cá. Tipo isso. Não é seu lugar. Tem que amar, tem que amar o que faz. Que quem está nos ouvindo, eu espero que a gente consiga alcançar os outros professores e traz pra gente a sua problemática. De repente, coloca aí no chat, num bate-papo com a gente, quais são as suas perguntas, os seus desafios, como é que você vê a educação no Brasil nesse momento pós-pandêmico? O que você pode trazer de experiência para compartilhar? Aqui é uma escola que a gente constrói. A gente tem pontes e une um ao outro. E falando sobre pontes, Lari, queria saber de você qual é a sua meta profissional. Nossa, que pergunta profunda. Assim, a minha... Filosófica. da professora de filosofia, né? Então,
A minha meta, assim, eu tenho muito... Eu penso muito na transformação, assim. Voltando só um pouco, que você tinha perguntado sobre o que levou o Lucas a escolher, sabendo de tantos desafios, né? E eu sabia de todos esses desafios porque eu tive um pai professor. Então, em casa, eu sabia como era... Que era essa vivência. Sim, total. E até um tempo, eu não quis ser professora porque eu falava, meu pai sofre muito. Eu não quero essa profissão, é muito sofrida. E aí, só que... Vindo mais pro terceiro ano, ouvindo histórias, meu pai também trazia muitas histórias de pessoas que foram transformadas, pessoas que chegavam na aula dele e falavam, enfim, várias coisas assim. Eu falei, cara, eu quero ser essa pessoa que transforma ou é um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Transformação social? Transformação social. Um agente de transformação. Um agente de transformação social. E aí, a minha meta profissional é conseguir isso. É conseguir isso nas minhas aulas, é conseguir isso em outras áreas da educação mesmo, porque eu acho a educação surreal, assim, o poder como a gente pode transformar a sociedade. Sim. E isso me brilha. Sim. Ô, Lucas, eu tô aqui pensando, né? Vocês estão falando porque vieram, as pessoas influenciaram vocês. Um disse, eu tenho meu pai, alguém disse, você dava um estudo legal e tal. E qual que é a sua peculiaridade, assim? Enquanto professor, na sala de aula, que você fala, cara, esse aqui sou eu. Porque a Dani tem umas paradas que são só minhas. E eu sou a professora que inventa. Então, às vezes, eu planejo uma aula, mas aí a minha mente brilha uma coisa e aí eu vou para outro caminho. Então, eu sou muito criativa. E eu estabeleço muito diálogo com os meus alunos. Eles veem em mim uma porta aberta, sempre porta aberta. Então, acho que essa é a minha peculiaridade. A minha porta está sempre aberta para receber e para construir do outro lado. E eu acho que queria saber de vocês, assim, uma peculiaridade sua, que você fala, cara, isso aqui me define. Eu acho que os alunos... Eu gosto muito de comédia. Eu acho que, assim, como uma comparação louca, né? Comparar comédia com o professor. Mas acho que assim como na comédia, o professor ele tem muita questão da reação. Então, você chega numa disposição na sala. Vai depender do seu aluno para te ajudar a tocar aquela aula de certa forma. Ele te dá, né? Você chega animado, geralmente eles vão se animar. Mas se a proposta for outra, a aula pode ir para outro caminho. Então, geralmente no ensino médio, a maioria das minhas salas, eles correspondem a essa positividade. Legal. E aí, o que eu vou viajar para fazer eles imaginarem o que eu tô falando, né? Falando de humanas, então entra muita história, entra muito, olha, imagina isso, critica isso, pensa nisso. Então eles vão viajando junto comigo. E aí é onde, voltando àquele ponto do híbrido, né? Você tem que segurar um pouco ali atrás do computador, mas eu sou muito assim, sabe? Se mexer, falar muito. Então eu quero... Eles vêm viajando. Então você é imaginativo. Isso, eu faço eles... acho que a palavra é essa, imaginar tudo isso, né? Então, você sabe que tinha um programa, eu não sei se é da época de vocês, do Lucas Silva e Silva. Opa! E eu, né? Quantas vezes já fui chamado? Ele viajava. Mundo da Lua. Eu amava esse programa. Eu acho que esse é o programa do Lucas. tipo Lucas Silva e Silva. Sim, eu Vem tenho um pra nome. minha aula Muito bom. pra viajar, entendeu? Pra viajar. Então, uma aula do Lucas, queridos, é uma aula que você vai viajar. Por isso que aquela questão da decoração da sala, eu já comecei a viajar, porque eu quero que eles entrem na minha sala e vão para outro mundo mesmo, vão pensar naquilo. Conheçam o universo, quase. Exatamente, vão imaginar aquilo, entendeu? E quando o assunto é geopolítica, é para instigar, é para fazer eles debater, é para fazer eles pensar como cidadão já, olha, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou pensar nessa maneira? Por que eu vou negligenciar esse meu poder de voto? Então eu já levo eles a esse questionamento, porque eles são jovens adultos. Isso é bacana, né? Que você falou sobre tornar os alunos cidadãos. E aí você desenvolver a habilidade crítica. E a crítica não significa colocar defeitos, mas significa pensar. Exatamente. E essa é uma grande marca aqui da Escola do Pensar, né? A gente pratica muito o DCD, duvidar, criticar e determinar. Então é colocar o aluno no centro do conhecimento para que desperte nele esse interesse pelo perguntar, pelo indagar, pelo buscar as respostas. Legal. Lari, sua marca. Olha, eu, puxando essa questão do questionar, perguntar, eu sempre pergunto. Então, exatas, os alunos vou dar um problema, mas por que você pensou assim? E aceito a forma como ele me devolve essa pergunta. E aí, eu sei que às vezes eu tenho um caminho mais rápido, mas eu vou e deixo ele levar a bola até que eu falo, olha, muito legal isso como você pensou, mas olha esse caminho, existe um outro caminho aqui também. E uma outra coisa que eu sou muito, uns amigos da faculdade me chamavam de hiperlink.
Sabe quando você abre várias abas no computador? Me identifiquei agora, Larissa. E aí, às vezes, eu tô falando o assunto e daqui a pouco eu volto em outro e vou naquele lá e eu amarro. E quando eu tô muito empolgada, eu tô na lousa, a minha lousa é super didática, assim. Eu tinha um professor que falava exatamente isso. Assim, quanto mais didático o professor tem, mais a lousa dele é toda viajada. Vocês acham que um dia a gente vai ficar sem lousa? Então, O que será de um professor eu sem falar lousa? que eu acho isso possível pelo seguinte, falando da minha aula, peculiaridade da minha aula, eu não sei dos outros professores, mas a minha, pergunta para algum aluno meu, é muito raro eles copiarem algum texto da lousa. Sim. Porque a minha lousa é basicamente para eles viajarem na minha explicação, apenas isso, não é nem para copiar no caderno, é para viajar junto comigo. Aí, tipo assim, o fato de escrever na lousa, eu acho que é possível ficar sem a lousa. Agora, aonde eu vou viajar com os alunos, essa é a pergunta. Tem que ter um outro instrumento de viagem, né? Tem que ter um instrumento, exatamente. Legal, legal. Gente, em 2021, aconteceu alguma coisa engraçada com vocês? Eu tenho uma experiência que eu dou muita risada até hoje. Quando eu comecei na carreira, não vou dizer há quanto tempo atrás. Foi ano passado. 2 anos. Ano passado. 2 anos atrás. Por exemplo, há alguns anos atrás, eu dava aula para o ensino, educação infantil. E aí era uma tarde, assim, finalzinho de tarde, era meu horário de parque. E eu tinha uma aluna muito lindinha. Trabalhava numa escola particular aqui em Taboão da Serra. E eles estavam brincando e a gente estava meio que próximo, todo mundo. Ela falou, eu vou tomar água. A distância que nós estávamos não era muita, porque a escola era pequena. E ela correu até o bebedouro. Só que entre o bebedouro e o chão, tinha um degrau muito mínimo. Meu Deus. E estava molhado. Ela escorregou, bateu a cabeça e abriu aqui em cima, a parte perto da sobrancelha. Eu corri, obviamente. Quando eu cheguei lá, tinha muito sangue. E, gente, real, eu tenho muito medo de sangue. Eu tenho Você muito desmaiou? medo de sangue. Eu abracei a menina, foi aquele tumulto na escola, corremos para o hospital mais próximo. Chegamos lá, eu tranquilizei e tal. Eu lembro até hoje o nome dessa aluna, gente. Foi bem no começo da minha carreira. Peguei a aluna, socorri, o médico entrou, deu os pontos e tal. Eu tava na sala, no centro cirúrgico ali com ela, né? Quando terminou, que eu olhei pro médico e perguntei, ela tá bem? Aí o médico respondeu pra mim, tá bem. Eu desmaiei. Só esperou. Ela tá bem? Tá bem. Ela Agora tá eu posso bem, desmaiar. E aí eu Foi só o pico lembro de quando eu adrenalina. acordei, eu tava na maca. E o médico falou pra mim, senhora agora tá bem? Eu falei, eu acho que eu tô bem. Então foi de algo que adrenalina. marcou muito a minha bom, carreira, muito assim. bom. E estabelecendo o vínculo disso que eu tô falando sobre educação. Eu me dou muito pelo outro. Eu consigo pensar e colocar o outro antes da Dani. E eu acho que eu vejo isso em vocês, agora falando como colega de trabalho. Eu vejo o quanto você se doa, Lari, para preparar uma aula. Gente, ela é minha amiga pessoal. Em muitos domingos, eu quero sair para tomar açaí. Mas ela não vai, porque ela está estudando. E eu acho isso o máximo. É algo que eu coloco nela, eu deposito esperança de uma geração de professores que vêm engajados, determinados, apaixonados pelo que fazem. Então, Lari, eu tenho orgulho de você estar aqui, de compor a nossa equipe e de saber que Deus, Ele consegue encontrar em você espaço para trabalhar, para você ser canal de bênção. Porque a educação é esse movimento entre nós, entre a terra e o céu. E Lucas, que chegou agora há pouco também, eu acho que se estende para você também. Eu vi em você, assim, o desafio no começo do ano. O que eu vou fazer? E agora? Turmas do ensino médio, turmas do fundamental. E, cara, em nenhum momento você deixou a peteca cair. Velho, você foi se reinventando, foi pegando, foi absorvendo de um e de outro. E eu fui vendo, assim, que você... a cada aula que os alunos iam comentando, você ia subindo degraus, sempre para melhor. Então, isso aí, cara, é uma coisa que marca a gente. Eu acho que vocês são 2 grandes mestres que estão aqui. Eu aprendo com vocês o tempo todo e sempre. A gente que aprende, né, Lari? Referência. E pra mim, Eu referência... ficava pensando assim sempre, cara, eu queria ser aluna pra assistir uma aula da Dani. Porque eu queria ver como que é ela, professora. Eu assisti quando eu cheguei. Estão convidados, estão convidados. Você assistiu, verdade. Eu assisti quando eu entrei. Sim, coisas engraçadas. A gente tava nesse papo. Já aconteceu? Eu acho que eu dou muita risada com os alunos, mas uma história assim marcante eu não me Ainda não tem. Ainda não me vem à cabeça. Tipo, tem alunos, por exemplo, tem um aluno do 6º ano que pergunta alguma coisa da aula passada, vocês lembram que a gente tava falando sobre os povos originários, sei lá. E aí ele fala assim, professor, eu posso falar? E aí eu falo assim, pode. Aí ele levanta, vai lá na frente, tipo assim, me dê a palavra. E é muito performático. Ele tem coisas assim, pequenas coisas. Sim, que a gente... que vão te eu marcando. ri muito, eu não tenho como. Eu sento e dou risada junto com os colegas dele e a gente se diverte. Que então acho que tem isso. vários momentos, mas algo assim, maior, assim, grandioso que
pra lembrar agora, não. Ah, eu lembrei de um. Foi recente, a memória é recente. A gente tava no interclasse e aí me colocaram pra ficar no time das meninas jogando futebol. Logo eu jogando futebol, né? Uma piada. Mas aí eu tava lá jogando, me dando ao máximo, porque tudo que eu me proponho a fazer, eu vou e faço com intensidade. E aí, uma galera do primeiro ano começou a gritar da arquibancada: aplica Bhaskara, impulso, a física, Euclides. E eu achei muito engraçado. Foi muito legal. Cenas que vão marcando a gente enquanto professor, né? Sim. O que vocês levam de lição, assim, do ano de 2021? Você olha, quando você olhar e fizer a sua reflexão, não sei em que momento vocês fazem isso. Eu faço todo dia. Porque eu acho que o dia de hoje é o que vale e a gente tem que deixar nossa marca hoje. Então, eu disse isso no podcast anterior que eu participei. Todo dia antes de dormir, eu faço uma reflexão. Se eu deixar de existir hoje, que falta eu vou fazer no mundo? Isso é muito profundo pra mim, é todo dia. Olhando o ano de 2021, olhando o Lucas, olhando o Silari, o que vocês levam de lição pra vida? Cara, fala, Lari, você tava já com a palavra na boca. Assim, o que eu levo é que Deus é meu suporte. Porque foi um ano muito desafiador como profissional, na área pessoal também. E é como você falou, né? Essa questão de reinventar-se. Então, a gente é desafiado e a gente tem dois posicionamentos. A gente continua resistente, resiliente, ou a gente desiste e toma outro caminho. E para mim, 2021 foi muito sobre continuar sendo suportada por Deus. E foi isso, meu ano. Cara, eu penso, como cristão, eu tenho esperança, né, de coisas melhores e do porvir da volta de Cristo. Mas acho que se não fosse isso... se não fosse é desesperador. É desesperador. Falando da pandemia, desse resultado, isso. Como estamos. Porque além do déficit de aprendizagem dos alunos, poxa, você tem lares diversos aí, com dificuldades e tudo mais. Mas aí você pensa, no momento pandêmico, onde pessoas perderam, sabe, familiares, parentes próximos, um aluno dentro de casa, sem contato com os colegas, com dificuldade de aprendizagem. Então vai somando isso e a gente tentando enxugar gelo ali, tentando melhorar esse contexto. Como a Dani falou, fazer a diferença, né? Só que se não é esperança e força em Deus, E é muito sobre trazer à memória aquilo que te dá a esperança. Isso continuamente, né? Toda semana, todo dia. Todos os dias. Lucas, você falou de esperança aí. Eu acho que a gente tem esperança de dias melhores, isso até me arrepiou. Porque a gente tem um pacotinho chegando. Conta pra gente dela. Ai, sim. Dia ela vai assistir isso aqui, vai lembrar que a tia Dani falou dela. O programa é Sala dos Professores e a gente fala mesmo, né, na Sala dos Professores. Sim. Então, esperando minha filhinha chegando aí agora em janeiro. Já volto das férias... Com baby. Com a papai. Baby aí. Já volta o papai aí. É a Helena, gente. Um presentinho que ele recebeu de Deus. E aí os alunos já ficam, ei, professor, e aí, como é que ela vai ser? Ela vai ser igual a tal aluno, tal, já começa as comparações, assim. Ô, Lucas, bate na tua cabeça a parada de... Agora eu vou ser pai. E aí... Porque eu tenho muito isso. Eu digo que foi um divisor de águas na minha vida. A vinda da Elo, né? O meu presente. Porque ela, de fato, é um presente que veio de Deus pra mim. Então, a Dani, quem foi meu aluno antes de 2016... E quem é meu aluno ou foi meu aluno depois de 2016. Teve uma grande diferença. Porque eu consegui compreender melhor o que eram as fases. Consegui compreender muitas coisas de forma diferente. A Elo veio para me ensinar a ser melhor. Eu ainda não estou no nível hard, mas com ela eu tenho aprendido a cada dia a ser. E eu acho que você já parou para pensar nisso? Quando você for pai, você acha que vai ser diferente? A tua maneira de sala de aula, o seu olhar para o aluno. Você acha que isso interfere? Ah, não, com certeza. Acredito que agora, nesse primeiro momento, pra mim, pra você, na idade que a sua filha tá, eu imagino que seja principalmente essa questão da empatia, de entender a criança, de amar a criança. Mais, né? A gente já ama, Larissa, né? Porque é mãe que não vai amar os alunos, sim, óbvio. Gente, amo mas vocês. Eu acho que isso aí que você falou é interessante das fases. Então, tipo, o professor que dá aula pro ensino médio, o filho tá na idade do ensino médio, ele vai conseguir compreender um pouco mais.
o fundamental também, porque ele tem um reflexo ali em casa, mas tem Sim. o reflexo. Né? Então acho que a fase é interessante isso que você falou. Porque eu tenho sobrinhos, né, no ensino médio. Boa. Tenho 2 sobrinhos no ensino médio, um que já terminou a faculdade, e a Elô com 5 anos. Então eu consigo avaliar todas as fases. E aí o meu olhar, ele tornou-se muito humano, foi muito humanizado. Já pelos meninos, né, Dudu, Arthur e tal, mas depois da Elô. Então eu consegui perceber que, cara, a educação, ela é de fato um movimento constante. É o todo dia, assim, Lari. Eu acho que ser mãe foi uma dádiva. E quando a Helena vier, que você for pai, você vai entender mais perfeitamente ainda essa parada. É muito legal. Lari, você tem sonhos, uma meta pessoal? Tenho. Eu acho incrível. Eu costumo dizer que Deus tem ideias extraordinárias. E eu penso que a família é uma ideia extraordinária, Deus. E eu quero viver essa ideia dele. E penso como uma ideia que, quando ela é concretizada, ela abençoa outras famílias. E assim a sociedade também é transformada através das famílias. Legal. Então, eu tenho esse sonho também. Legal. Eu tenho uma meta pessoal também. Eu tenho muitas. Eu sou uma pessoa... Eu tenho muitas metas. Mas eu acho que, por hora, eu quero muito... Eu quero muito que ela seja melhor que eu. A minha meta é essa. É que ela chegue nas fases da vida tendo suporte, e falo da minha filha, né? Suportes melhores do que eu tive, mais incríveis do que eu tive. Eu queria ser... A gente brinca em casa porque eu tenho uma maternidade compartilhada, né? Sim. A minha mãe e minha irmã, elas compartilham de tudo comigo. São deusas na minha vida. Pessoas com as quais eu não existiria se não fosse elas. E eu vejo assim que a minha mãe e a minha irmã, não que elas tenham sido ruins para mim, mas eu brinco com a Elô, eu queria ser sobrinha, não queria ser irmã, porque ser sobrinha da minha irmã é mágico, e ser neta da minha mãe é mágico também. E eu acho que minha meta pessoal é isso, dar suporte para a Elô, para que ela seja ainda melhor, para que ela galgue outros horizontes. Tá entendendo a vocação do professor de onde vem? Você reparou, reparando a sua fala, o fato de o que você viveu, o que você teve, o suporte que você teve, você queria que a sua filha tenha algo ainda a mais, melhor. ainda melhor, que seja melhor que você. Então, essa é a função do professor. Você estuda, Larissa, estuda, pra olhar pro aluno e falar assim, você vai conseguir, você vai ser melhor que eu. Você vai ser entendeu? Você vai ser um professor melhor, você vai ser um médico, você vai ser um profissional muito melhor do que eu. Então, é igual Jesus falou. Tudo que eu fiz, você pode fazer ainda mais. Ainda entendeu? mais. Teoricamente, pelo tempo de vivência aqui na Terra, a gente pode fazer mais do que isso. Então, acho que aí entra a vocação, entendeu, professor? A falta do egoísmo, a missão, entendeu? É compartilhar a empatia. E falando sobre missão, eu lembro muito de uma frase, assim, da nossa coordenadora. Quando ela conversou comigo, eu estava ainda na entrevista, e ela falou assim, Larissa, o professor, ele é um missionário. E aí ela disse isso, e isso nunca saiu da minha cabeça. E realmente é uma missão. E isso é muito forte, isso é tremendo. Então, voltando a essa questão do devocional, eu amo isso aqui. Porque a gente pode falar... Essa escola é diferente. A gente pode falar de Cristo, isso... A gente pode se sentir suportado pelos colegas. Na sala dos professores, aqui a gente tá como se fosse uma... É a sala dos professores. A gente é uma família. A gente é uma família. Isso, a gente ora. Isso é, assim... Extraordinário. E eu acho que, até pra quem... Se tiver alguém ouvindo a gente, algum professor que às vezes não é cristão e tudo mais... E acha que a gente tá falando isso só porque somos cristãos ou porque estamos numa escola assim. Mas se você parar pra pensar, o que você crê, ele vai transbordar, seja ele o que for. Isso vai passar pro aluno. Então, se você não é cristão, você também tem uma grande responsabilidade, independente do que você... Entendeu? O que tá dentro transborda. Vai transbordar. E o aluno vai observar tudo isso. Estamos caminhando pro final, gente. Nosso bate-papo tá muito agradável, muito gostoso, uma tarde incrível. E eu queria que vocês pensassem assim rapidamente. Qual é o seu legado para o mundo? Qual a marca que o Lucas deixa para o mundo? Qual a marca que a Larissa deixa para o mundo? Qual é o seu legado? Esse é um momento que deveria ter uma música de fundo para eles pensarem uma reflexão filosófica. Porque eu sou professora de filosofia, então eu provoco essas coisas nas pessoas. Engraçado que o Lucas olha para mim... Não, você precisa falar primeiro. Não, mas, olha, me vem... duas vertentes muito grandes. Quando eu penso na minha pessoa como protagonista da minha vida, eu tenho que fazer muito. Eu tenho que ser extraordinário. Eu tenho que ser fantástico, porque eu sou protagonista da minha vida, da minha história. Eu que tomo as decisões, eu que vou, enfim,
vou, eu não vou, o que eu vou fazer? Então, eu penso que eu tenho que ter a vida mais extraordinária, mais intensa possível, para mim. Mas, olhando para a sociedade, para o mundo, para a história da humanidade, eu sou um grãozinho de areia. Pelo tempo, né? O espaço-tempo que eu vivo. Né? Exatamente. Ao universo. Exatamente. Vamos falar do nosso planeta, mas o espaço-tempo que eu vivo e o quanto que eu posso atingir. Então, a minha participação é pequena, porém ela tem que ser significativa no sentido de ajudar a melhorar. Então, se é o ajudar a todos os nossos alunos que passarem pelas nossas mãos, pela nossa sala de aula, serem melhores, que seja, entendeu? Uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, que eu luto muito para viver em um ambiente de paz, que eu faça, que eu contribua para isso. E pensando para mim que eu seja o extraordinário. Mas para mim mesmo, não comparando ser melhor que a Larissa ou que a Dani. Melhor que eu mesmo. Melhor que eu mesmo, entendeu? Que eu olhe pra minha história e falo, cara, eu nasci, na minha história eu fui extraordinário, entendeu? Não fui uma pessoa apática, ou que deixei passar, ou que... Não, que eu fui o que eu precisava ser. Agora, pra humanidade, quero ter uma contribuição para ajudar sempre na melhora, sempre no melhor por vir. Acho que eu penso nessas duas vertentes aí. Eu penso algumas coisas, assim, como legado, eu sempre falo para os meus alunos sobre a questão da excelência. E eu bato nessa tecla e falo assim, gente, nós precisamos ser excelentes naquilo que a gente faz, se propõe a fazer. Então, eu acho que um legado da Larissa seria aquela que se esforçou, focou e teve determinação e tentou dar o seu melhor fazendo com excelência. E sobre uma Larissa que sempre teve alguém que a suportou. Então, eu quero ter um legado como alguém me vê e falar, Larissa servia a um Deus que suportou ela em todo momento e que era a esperança dela viva. Nos dias, assim, cada dia da vida dela, ela transbordava isso. Eu quero que as pessoas me enxerguem como aquilo que você falou de canal, sabe? Acho que é sobre isso, sobre elas me enxergarem como sendo um instrumento... O canal por onde a bênção passa. Isso. E às vezes eu nem preciso ser o nome lembrado da Larissa, mas aquele que é o mais importante na vida da Larissa. Que é Deus. É Deus. Acho que é sobre isso. Uma palavra que te define, Lucas. Difícil. Uma palavra. Uma palavra que te define. Uma palavra, gente. Não que eu sou muita coisa, mas é porque é difícil definir a gente com uma palavra, mas eu acho que hoje... Pelo que eu vivi até hoje, 2021, a idade que eu tenho, as coisas que eu vivi, eu acredito que é persistência. Eu acho que seria uma palavra. Não exatamente no âmbito profissional, no profissional também, mas uma palavra na que minha define vida. o Lucas. Que define persistência. O Lucas. Isso, persistência. Eu acho que persistir no sentido de tentar novamente e persistir até... Eu acho que uma palavra que define a Larissa é determinação. Poderosa, poderosa. Palavra que define a Dani, resiliência. Total. Resiliência. A Dani é resiliente. Eu sou resiliente em todos os aspectos da minha vida. Se vocês pudessem deixar uma mensagem hoje para um professor que está ouvindo vocês e que encontrou no ano de 2020, 2021 tantos obstáculos que está a ponto de desistir, o que você diria para esse professor? Persistência. É porque tem até um verso que está em Mateus 24, alguma coisa, se eu não me engano, que eu gosto muito, que é: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então eu penso que, como pecadores, como seres humanos, nós falhamos, óbvio. Mas o X da questão não está em ser perfeito, ou que você vai acertar sempre, mas que toda vez que você errar, ou que você parar, que você cair, você vai tentar novamente. Você vai persistir. E a vida cristã, a vida aqui na Terra, é uma persistência. E a vida do professor também. Então, como um ser humano, você vai errar com o seu aluno. Você vai falhar em algum momento, infelizmente. Isso tá, a probabilidade é grande de acontecer. Mas não desistir por conta disso. Né? Não desistir. Você tem 300 alunos, 500 alunos que você dá aula, e aí você recebe uma crítica, ou acontece um erro com 2, 3 alunos, e você vai parar por conta disso. Não pode te parar, não pode te paralisar. Né? Tem duas coisas que não podem nos paralisar. É os elogios, que tem esse poder, né? E as críticas. Essas duas coisas têm o poder de nos paralisarem. Então, se nós ignorarmos, ou quando você receber uma crítica, um elogio, mas você continuar... Então, sabe aquele continue a nadar? Continue a nadar. Então, a persistência... Tô vendo o peixinho ali. Boa. A persistência, esse eu acredito que é o X da questão. Pro professor, e eu levo pra minha vida também isso. Olha, Dani, eu acho que para um professor que está pensando em desistir, eu falaria para ele, olha, se lembra do porquê, do seu porquê.
do porquê que você começou, aquela pergunta que você fez pra gente, né? O que te levou a escolher ser professor sabendo de inúmeras dificuldades. Você fez uma reflexão lá no começo, se lembre daquele porquê, daquela sua motivação e traga ela à tona. É isso que eu faço quando eu tenho vários tipos de crises e eu falo, Larissa, qual é o seu porquê? Ah, então tá bom. Então vamos continuar. Então vamos levantar. Caí, mas vamos levantar. Muito bom, muito bom. E você que nos assistiu, nos acompanhou, você tem toda a liberdade para deixar aí seu comentário, seu like, se inscreve no canal. Outros participantes estarão aqui. Sugere pra gente o tema, o assunto, o bate-papo que você quer. Se você é professor, qual é o teu desafio? Coloca pra gente, procura a gente nas redes sociais, Escola do Pensar. Você nos encontrará e eu tenho certeza que será um privilégio trazer, né, pra esse bate-papo da mesa dos professores, assuntos do nosso cotidiano, que muitas vezes são problemáticas, outras vezes são momentos engraçados. E eu acho que esse é o desafio da educação, viver o todo dia. Agradecemos vocês por estarem aqui. Um super beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.